Oi, galera, tudo bom? Vamos falar hoje sobre o conceito de sociedade em sociologia, ou para a sociologia, para o estudo de sociologia. Vamos lá. Bem, para começo, vamos definir a origem da palavra sociedade. Esse termo sociedade advém do latim societas, que significa associação com os outros, ou seja, associação ou o conjunto de indivíduos, que se relacionam, que estão juntos. É uma sociedade. Vamos responder as atividades que a gente passou na semana passada. Primeira atividade perguntou para nós assim: defina o que a sociologia estuda. Ou seja, o que a sociologia estuda? Aí muita gente colocou a sociedade. A sociologia, sim, estuda a sociedade juntamente com a história. Então, a história vai contar os fatos e a sociologia vai interpretar a relação desses fatos na sociedade, tá certo? Estudar a sociedade em que vivemos ou as sociedades antigas, tá? Então, a sociologia vai estudar o quê? A sociedade na qual vivemos e as sociedades antigas também. E ajuda a compreender questões cotidianas e que, de alguma maneira, têm impacto na comunidade em que vivemos ou em todas as comunidades ao redor do mundo. Então, a sociologia, quando a gente estuda sociedades, a gente compreende, os impactos que acontecem, os fatos que acontecem em determinada sociedade e os reflexos desses acontecimentos nas demais comunidades ao redor do mundo, tá? Na sociedade que nós vivemos hoje, sociedade globalizada, os fatos cada dia mais afetam a vida de todos. Segunda questão. De acordo com o texto, o que é sociedade? Bem, sociedade é um conjunto de indivíduos que tem necessidade de transmitir a outros indivíduos noções de moral, valores, leis sociais, aos quais, regem o comportamento daquele determinado grupo de pessoas. Então, galera, a sociedade, é um conjunto de indivíduos, ou seja, a associação de indivíduos, como a gente viu lá no começo, E esse grupo de indivíduos, eles têm a função, de estar transmitindo aos outros, às próximas gerações, os valores, as morais e as leis sociais, são aquelas que vão reger, que vão regular os comportamentos, como a gente vai ver nas próximas questões, tá bom? Outras definições, de sociedade. De maneira geral, a sociedade é o conjunto de pessoas que vivem em um mesmo território, compartilham gostos, costumes, construções, rituais sociais, Então, uma sociedade que vive no mesmo território, por exemplo, uma sociedade indígena, vive no mesmo território e ali eles compartilham os seus gostos, suas festas, suas tradições, seus usos e costumes, a pintura, a comida, a culinária, a caça, a pesca. Então, é um conjunto de indivíduos que habitam o mesmo território e que compartilham os seus costumes, ou seja, a sua cultura, Por que estudar as sociedades? Por que a gente estuda a sociedade, Para que eu vou estudar a sociedade? Tem tanta coisa para estudar? Ora, pois, nós vivemos na sociedade, nós estamos inseridos nas sociedades e o que acontece com elas reflete, sim, as nossas vidas, certo? Então, estudar a sociedade fazendo uso dos recursos científicos. Então, a sociologia, a história, a geografia, elas estudam a sociedade usando instrumentos científicos, desenvolvidos ao longo dos séculos por sociólogos, para então entender, e compreender essa sociedade na qual a gente vive. Então, estudar as sociedades para quê? Para compreender as ações, reações dos indivíduos, porque existem guerras, porque existem doenças, porque determinada sociedade tem um comportamento, porque a outra sociedade tem outro comportamento, certo? Então, é fundamental estudar as sociedades e entender as relações humanas. Afinal de contas, nós somos um ser social que se relaciona. Terceiro, e o que são valores e leis sociais? Galera, os valores sociais ou leis sociais são valores compartilhados coletivamente e geralmente ocupam uma função normativa na sociedade, ou seja, normativa que regula, que tem normas, que dá limites para essa sociedade. Então, esses valores são compartilhados entre os indivíduos.
né? Determinada sociedade, ela tem as suas normas, os seus costumes, os seus limites, aquilo que pode, aquilo que não pode dentro daquela sociedade. Muitas vezes, tais valores sociais têm como intuito melhorar ou manter a ordem social e os padrões estabelecidos no âmbito de uma determinada sociedade. Então, esses valores, muitas vezes, eles têm a função de quê? De manter a ordem social ou transformar essa ordem, certo? Então, os valores sociais e as leis sociais são fundamentais para regular, para estabelecer as normas dentro dessa sociedade. Pesquise e responda. É a quarta questão. O que são fatores sociais, letra A, e a letra B, o que são ações sociais? Vamos lá. O que são fatores sociais? Os fatores sociais, como está aqui embaixo, fatores são elementos que contribuem ou influenciam na obtenção de um resultado. Ou seja, os fatores sociais são elementos que influenciam as nossas ações, certo? Então, existem vários fatores dentro da sociedade que influenciam nas nossas ações, como eu ajo, como eu reajo na sociedade. Então, existem fatores dentro dessa sociedade que influenciam as minhas ações. A letra B, né? O que são ações sociais? A ação social pode ser definida como qualquer ação que um sujeito realiza no meio social em que ele vive. Ou seja, uma ação, eu agi. Eu agora estou tendo uma ação social, eu estou o quê? Dando uma aula, ministrando um conteúdo para vocês, certo? Então, eu estou tendo uma ação social, eu estou agindo para a minha sociedade, tá bom? Olha só que interessante. As ações sociais, elas podem ser racionais ou irracionais. Ou seja, a minha ação, a minha forma de agir e reagir na sociedade, ela pode ser pensada ou não. Vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Ação social racional com relação a fins. Ou seja, uma ação social que eu pensei e que eu tenho uma finalidade, eu tenho um objetivo, eu quero chegar a um objetivo, certo? São ações racionais. Procura atingir um objetivo. Para isso, o autor utiliza-se dos meios necessários que garantam esse objetivo final. Então, a ação social racional com relação a valores, ou seja, eu tenho uma ação e os meus valores, eu tenho uma ação que eu vou pensar, eu quero chegar num objetivo, mas eu vou chegar nesses objetivos de acordo com o quê? Com os meus valores, as minhas crenças, aquilo que eu acredito, vão mover as minhas ações, tá bom? Ações irracionais, como o próprio nome diz, eu não estou pensando, eu não tenho um fim ao qual eu quero chegar. Normalmente, essas ações são tradicionais. Como assim tradicionais? São do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. A gente age, reage normalmente. Ah, por que você fez isso? Ah, porque fulano fez, porque todo mundo faz, então eu também estou fazendo, certo? Então, o indivíduo pauta suas ações de acordo com as tradições, com as vivências e costumes da sociedade a qual ele faz parte. Ação social afetiva ou emocional, ou seja, eu estou agindo de acordo com os meus sentimentos. Os meus sentimentos vão me mover. E, galera, as ações, elas podem se misturar. Eu posso ter uma ação racional e emotiva, certo? Eu posso ter uma ação emotiva ou afetiva irracional, certo? Ou eu posso ter uma ação emotiva e emocional de acordo com os meus valores, certo? Então, elas podem o quê? Se misturar, tá bom? Galera, o nosso estudo dessa semana está falando sobre a sociologia e a sociedade. E a gente sabe que a gente tem vários sociólogos, pensadores importantíssimos que estudaram a sociedade. E eu gostaria que vocês fizessem, então, uma atividade que eu estou enviando para vocês. Tem um texto sobre os pensadores, tá? Que vai falar sobre Émile Durkheim, Karl Marx, Max Weber e como cada um desses pensadores estudaram e viram a sociedade, tá bom? Leiam o texto com atenção, façam as atividades, tem uma pesquisa para vocês fazerem no final sobre cada um desses pensadores, façam com carinho,
adquira um conhecimento, saiba, você é responsável pelo seu saber, pelo seu conhecimento, tá bom? Fiquem com Deus, tchau, tchau, até a próxima.